Olá, eu sou Ana Lúcia Braga. Hoje é o nosso sexto dia, do desafio Conectados apenas com as coisas boas e com as soluções. Pare de reclamar. E eu venho novamente trazer uma motivação para esse dia. Como dizia o Buda, somos formados por nossos pensamentos. Nós nos tornamos o que pensamos. Pois é. Às vezes, é uma pequena coisa que acontece e a gente emite um som. Ai, 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 como essa pessoa é chata. Ai, como isso não dá certo. Ou outra coisa qualquer. E isso já é uma reclamação, infelizmente. E parte pura e simplesmente do vício, do padrão mental de reclamar. Conheço uma pessoa que toda vez que eu pergunto como ela está, ela diz: Ah, não estou muito bem. Ah, nossa, eu estava com dor. Ah, então, nossa, aconteceu uma coisa chata comigo. É isso. Isso é o padrão mental de reclamação. E nós não compreendemos isso como uma força negativa que atua dentro de nós. Repetindo a frase que eu acabei de dizer, nós somos formados por nossos pensamentos e nos tornamos o que pensamos. É assim. Inúmeros pensadores falam sobre esse ato de reclamar, ato de pensar, e, entre aspas, no negativo, e de expressar isso o tempo todo. Estamos olhando, como eu acabei de dizer, para um vício, reclamar por aquilo que não se quer atrair, mas é assim que funciona. É isso que a gente atrai. Né? A gente atrai essas informações para a gente mesmo. Esse foi o nosso aprendizado, infelizmente. Provavelmente com a nossa família foi assim, eu sei, mas agora é o presente. E aí, neste presente, que é o eterno presente, só existe ele, o que eu vou fazer? O que é necessário para eu poder virar essa chave, para que eu possa realmente fazer diferente. E aí a gente precisa dizer sim, sim, para tudo o que foi, do jeito que foi, para aquilo que não pode ser mudado, que não pôde ser mudado, e o que ainda não aconteceu, o que está acontecendo, aí sim a gente pode interferir. E já que a gente compreende que reclamar é um vício, um padrão que vem se repetindo há muito tempo em nossas vidas, então agora é possível mudar. Se eu digo a frase, eu quero mudar. E mudar com o ajuste de consciência, ainda que precisemos de treino, de treinamento mesmo, né? E a gente pode dizer todos os dias, como eu venho propor aqui, dizer como os alcoólicos anônimos dizem, só por hoje eu não reclamo. E se eu reclamei, eu devo mudar a pulseira, o prendedor, né, o anel de lugar, o prendedor de cabelo, aquilo que você colocou como um indicador de memória para lembrar que é, que você reclamou. E então, mude as palavras, mude os pensamentos. Aí sim você mudará a sua vida. Jesus dizia: procura e encontrará. E ele já estava formulando um princípio universal de que o que você procurar, você vai encontrar. Quando você reclama, você emprega o incrível poder da sua mente para procurar, olha o radar aqui, ó, coisas que você não quer. E acaba atraindo tudo isso para você. E essas são coisas que eu vou repetir, 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 porque
É assim que a nossa mente também vai fixando tudo isso, né? Na infância, por exemplo, muitas vezes os nossos irmãos fazem parte de uma relação de disputa e de conflito, outras vezes de fraternidade pura. Às vezes a gente tem motivos para reclamar. Reclamar dos nossos irmãos, reclamar da mãe, do pai, né? A partir desses processos inconscientes, reclamar por sermos melhores ou piores que eles. Se falarmos de lealdade sistêmica, quando temos irmãos que nesse momento na vida têm menos que nós, por exemplo, a gente pode deixar de ter uma vida boa e reclamar, né, em todos os sentidos, tá? E entrar num sofrimento por conta de uma dinâmica que diz internamente: eu sou como você, e se você não tem direito, eu também não tenho. Ou sinto desconforto e culpa por não termos algo semelhante. Se vocês não puderam conseguir tudo de bom, por exemplo, eu também não posso. Então, essa é uma dinâmica que traz a reclamação para dentro da gente e para fora da gente. E além da reclamação, né, essa dinâmica traz também ações que agora a gente pode refletir. Como é que é a tua relação com teus irmãos? Se é que você tem irmãos. Como é que você olha para eles, para o sucesso deles, para o fracasso deles, né? E por esse motivo, por trazer sempre uma reflexão sobre reclamação e o que está no nosso entorno, é que hoje eu trago o tema dos irmãos. Em nosso momento de prática hoje, nós vamos pensar no poder dos irmãos e dessa relação, no quanto estamos conectados, conscientes ou inconscientemente, com os nossos irmãos. E mais, né? Com os nossos irmãos nascidos e também com os não nascidos. Porque no meu trabalho, entrou na barriga da mãe, ou está lá fecundado como embrião, congelado, é irmão. Então, te convido a olhar para essa linha geracional e para aquilo que os seus irmãos produzem em você, os conhecidos e não conhecidos, os nascidos e não nascidos. Inclusive sobre a falta, né, desses outros irmãos. A falta, porque às vezes a gente não tem essa consciência de que a gente tem esses irmãos e especialmente dos efeitos da falta deles na nossa vida. Então, agora também eu estou falando que nos processos terapêuticos, nos processos de constelação sistêmica, é possível observar a falta desses irmãos. E isso é importante porque, dentro do campo das constelações, por exemplo, nós entendemos que mesmo os iguais, no caso, qualquer irmão, tem o mesmo tamanho que você. E tanto faz se é mais novo ou mais velho, porém existe uma ordem, e quando alguém está excluído, ou quando alguém, por algum motivo, não é lembrado, não faz parte, isso atua dentro de nós. E é claro que pode ser uma munição para a reclamação, certo? E aí se cria um desequilíbrio de você para com você mesmo, em função da lei do pertencimento, da lei da pertinência, que é o fato do seu irmão estar fora, estar ausente, estar excluído ou tem menos que você. E também se cria uma confusão em relação à lei da hierarquia, porque muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso lugar. E quem sabe, a partir desse pequeno exercício, dessa pequena prática, a gente pode dar um lugar para esses irmãos, se é que eles existem, como eu acabei de dizer. Então, quero lembrar que a imaginação é uma poderosa ferramenta, assim como as palavras. Não vamos esquecer disso. E agora, então, convido você a fechar os olhos um instante, se for confortável. Se não for, você permanece de olhos abertos e você vai imaginar que você olha para os seus irmãos.
Imagine que você vê seus irmãos pela ordem de chegada na família. Por exemplo, eu sou a mais velha, aqui vai estar o meu irmão caçula, depois a minha irmã caçula e os outros que não nasceram. Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar no seu sistema familiar, na linha dos seus irmãos? E para aquelas pessoas que não sabem se aconteceram abortos ou não, e tanto faz, viu? Abortos provocados ou abortos espontâneos, então vão poder imaginar que os irmãos que não nasceram, os irmãos que nasceram e morreram pequenos, que agora eles têm um lugar. Ah, mas eu não tive esses irmãos. Então não tem problema. Feche os olhos e respire e relaxe. Imagine que abre o seu coração e que agora cada um desses irmãos está dentro do seu coração. Mesmo aqueles que já são adultos, que estão aqui na sua linha, presentes, na sua linha geracional. E você imagina também que vai seguindo para o seu lugar. De novo, se você não tem irmãos, vai imaginar o que coloca a seguir. Respira. Vamos imaginar os irmãos que não nasceram. Vamos dar um lugar para esses irmãos no coração. Respire e imagine que o seu coração está aberto. E você vai colocando todos eles. Eu respeito o destino dos meus irmãos. Ah, você não tem irmãos? Imagine todas aquelas células estaminais lá no começo, quando você começou a ser gerado, células idênticas, células um pouco diferentes, células estaminais, células tronco, que começaram a criar tudo e que você era só uma igual a elas. Vamos imaginar essas células também como nossos irmãos. E aí, um monte morreu, um monte, né? Porque você está aí. Talvez você tenha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, talvez até um pouco mais, mas de verdade a grande maioria das pessoas nasceu sozinha, como eu, né? Eu sou uma gêmea, pensando naquelas células estaminais, lá do início, dos primeiros dias, os primeiros 45 dias de gravidez da minha mãe, estão lá. Vou considerar todas essas células como minhas irmãs. E aí, elas foram embora. Então, também posso fazer esse exercício pensando nessas células, como meus irmãos que foram embora. E agora eu dou um lugar para todas elas dentro de mim, no meu corpo, elas fazem parte do meu corpo, no meu coração. Todos. Eu respeito o destino dos meus irmãos. Por favor, me olhem com bons olhos, mesmo que eu seja diferente de vocês. Eu olho para todos vocês com bons olhos e respeito o destino de todos, dos irmãos que conheço e daqueles que eu não conheci. E percebe como você se sente. E você pode respirar novamente e imaginar novamente que você está no seu lugar. Você pode abrir os olhos ou de olhos fechados, focar num ponto. Estou focando aqui um ponto diante de mim, um ponto. E pode ser também de olho fechado. Eu foco nesse ponto e vou dizer para esse foco: você é o meu propósito. E o meu propósito hoje é ficar bem e não reclamar. Eu posso também ampliar isso de um modo maior para a minha vida como um todo. Agora, o meu propósito, e você pense em qual é o seu propósito. E seguimos adiante. Só por hoje eu não reclamo. E vejo os meus irmãos dentro do meu coração.
E aí eu posso, então, abrir os olhos, perceber como eu me sinto e lembrar desse propósito de não reclamar. Até amanhã.